Bom, bom dia, né, a todos que estão aí aqui presentes. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso irmão Daniel, a Josiane, a Eliane, a Liliane e a Creuza e a Luísa, que me receberam nesta manhã, aqui nessa humilde casa, para ouvir um pouco do meu testemunho. E eu faço questão de dizer para vocês e para as pessoas que também estão ouvindo e assistindo esse vídeo, e onde quer que estejam, que possa chegar para vocês. Bom, eu sou o pastor Jário, fui consagrado a pastor em 98, só que antes disso muitas coisas aconteceram. Antes dessa consagração, eu era uma pessoa assim, um jovem, assim, que não temia muito ao Senhor. Eu não respeitava muito as coisas e as questões de Deus, e isso me levou a caminhos que eu vejo hoje jovens indo por caminhos que eu fui e não deu muito certo. Eu era policial em Brasília, e lá, os 10 anos que eu estava na polícia de Brasília, eu fiquei uns 10 anos afastado da igreja, e nesses 10 anos eu fiz coisas que, se eu for enumerar para vocês aqui nesse vídeo, não vai dar tempo. Bem, durante os 8 anos, os 10 anos de polícia, no final disso, que era no ano de 93, 91, apareceu no batalhão um oficial jovem oficial de nome Tenente Jennifer. E quando esse moço chegou no batalhão, parece que o batalhão ficou pequeno para eu e ele. E como eu estava afastado dos caminhos do Senhor, então eu ouvia vozes falando aos meus ouvidos, vozes malignas, macabras, que me impulsionava e me fazia fazer coisas que a hora que eu percebia, já tinha feito. Uma dessas vozes falava para mim assim: mata ele. Por que você está dando ouvido para esse jovem? Você é um militar formado, você já está indo para 10 anos de academia, e para que receber ordem desse mocinho aí? E aquilo massageava meu coração, e eu falava assim: quer saber, é isso mesmo. E aí começou a partir aquele ódio entre eu e ele. E mal ele sabia que eu era uma pessoa afastada da igreja, desobediente ao que Deus havia determinado para mim. E aí começou aquela perseguição dele para com a minha vida. Ele mandava eu fazer uma coisa, eu falava que não ia fazer, então eu estava desobedecendo ao meu oficial superior. E aí isso foi acarretando coisas na minha ficha, manchando a minha ficha militar. E chegou um dia que aquela voz falou para mim: lá vem ele. Saca a sua pistola, dá um tiro nele e acaba logo com isso. Ninguém vai querer nada com isso. Eu falei: é isso mesmo que eu vou fazer. E quando ele chegou perto de mim, eu disse para ele: eu vou te matar, é agora. Eu pus a mão no coldre para sacar minha pistola 9mm para dar um tiro nele. Só que minhas mãos não conseguiam sair, descolar do meu coldre. Eu não consegui puxar a arma para atirar naquele oficial. E quando eu vi, ele já estava passando por mim, passou e foi embora. E quando ele estava a uns 10 metros de mim, a minha mão descolou da minha arma. Aí eu falei assim: mas o que aconteceu aqui? Parece que me deu um branco, né? Então ele foi para lá e eu fui para cá. Na outra semana teve o acampamento do batalhão. Nós fomos para o acampamento, e lá no acampamento, aquela rixa entre eu e ele dando ordem, eu desobedecendo, ele me mandando fazer as coisas, eu desobedecendo. E eu não obedeci às ordens dele. Ele então, para quem não sabe, no batalhão, qualquer unidade, a arma mais poderosa do oficial, do sargento, da pessoa que comanda um grupamento, a arma mais poderosa é a caneta. Para quem não sabe, dentro de um aquartelamento, a caneta que o oficial, que o tenente, que o sargento usa para descrever a sua transgressão, aquilo é a arma mais poderosa e mais temida dentro de uma organização. Eu ignorei isso, e ele me relatou as minhas más atitudes e fez com que chegasse ao comandante da unidade.
3 dias depois acabou o aquartelamento, nós voltamos para o batalhão e o coronel recebeu aquela transgressão minha. Ele não agradou e fez a leitura diante do batalhão que estava reunido ali, 1.200 pessoas. E o coronel fez a leitura do boletim interno. Fica detido o cabo Terêncio, que era eu, fica detido por 30 dias. Mas devido à agravação, devido ao agravante da agressão dele, eu vou agravar para 8 dias de cadeia. Aí, assim sendo, está dito e que se cumpra essa punição. Aí vi os soldados, me escoltaram até a minha cela, que era dentro do batalhão, e eu entrei na cela de número 3 e passei para dentro, o carcereiro fechou a porta e ali ficou eu e Deus. Naquele momento que o carcereiro fechou as portas e eu senti uma mão, um peso no meu ombro, forçando, e quando eu vi por mim, os meus joelhos começaram a dobrar e eu caí de joelhos. E quando eu dobrei os joelhos ali, assim, eu estava resistindo a isso, não querendo dobrar o joelho, não querendo ceder, mas aquela força era maior do que eu e me forçou a dobrar o joelho. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Naquele momento, eu olhei para a parede que estava na minha frente e naquela parede passava cada pecado que eu havia cometido na minha vida de afastado da igreja. Os 10 anos passou diante dos meus olhos como uma tela de televisão. Aí passou o suicídio que eu tentei fazer, que eu tentei cometer suicídio. Aí passou a maldade que eu fazia com os soldados quando eu estava de patrulha. Aí foi passando quadro a quadro e a última cena que parou na minha frente foi eu dentro do batalhão, sacando a minha arma e dando um tiro na cabeça do oficial que me perseguia. Aí uma voz ali dentro falou: hoje você caiu nas minhas mãos, eu vou tirá-lo daqui, mas quando tu estiver lá de fora, eu vou guiar os teus passos. Tu não vai fazer mais as tuas coisas, tu não vai fazer mais os teus planos e os teus projetos, mas vai fazer os meus planos, os meus projetos que eu tenho para a sua vida, porque a partir daqui eu vou conduzir os seus passos. E aí, aquela voz falando comigo, eu já estava chorando, e ali no meu joelho ali no chão, aquela poça de lágrimas, e eu sabendo que era Deus falando comigo, porque não tinha mais nenhum ser humano comigo dentro da cela. Uma cela que media 1,80 m por 2,80. Era ali que eu estava encarcerado. E eu olhei para o céu, para o teto, e do teto caiu uma pluma, tipo uma pluma de pássaro, uma pena de pássaro bem leve, caiu no chão. Eu olhei para o céu, caiu mais uma no teto, e foi saindo de dentro da tela, de dentro da laje da cela que eu estava, e foi saindo uma pluma, 2, 3, 10, 20, e foram caindo mansamente no chão. Eu vi a última pluma caindo, e ela repousou no chão lentamente. Ali, a minha visão apagou. Eu caí desmaiado de sono, e eu caí naquelas plumas, como se eu estivesse caindo num colchão muito macio. Então me veio no meu pensamento: Deus forrou o chão para que eu pudesse repousar, porque aquelas plumas não foram por acaso, elas estavam forrando, porque Deus sabia que eu já ia cair desmaiado e desligado de mim mesmo. Eu caí ali fofinho, estava bem afofado, e eu dormi a melhor noite de sono da minha vida. Aconteceu comigo a melhor noite de sono que eu tive na minha vida inteira. Eu tive dentro dessa cela, nesta noite, onde o Senhor me visitou. Então, eu adormeci, passei aquela noite maravilhosa, um melhor sono, tranquilo, repousável.
E no outro dia, 6 horas da manhã, o carcereiro abriu a porta e falou: Cabo Tenente, o coronel mandou soltar o senhor. Eu falei assim: espera, eu recebi uma sentença de 8 dias e 8 noites. E passei a primeira noite e já estou liberto? Eu perguntei para ele: você tem certeza disso? Ele falou: tenho, o coronel mandou libertar o senhor. Eu falei: então, tá bom, dá licença que eu estou passando. Mas, ó, que eu botei o pé para fora da cela, a minha consciência clareou e eu lembrei. O Senhor falando comigo: eu vou tirá-lo daqui, vou guiar os teus passos. Então, eu entendi que o Senhor me libertou dos 8 dias que eu deveria passar na prisão. Então ele me visitou dentro da cadeia, naquela cela fria, que não tinha cobertor, nem colchão, para eu passar aquelas noites de 8 dias frio ali. Então ele me visitou, falou comigo e me libertou como ele prometeu. Então era para eu passar 8 dias, eu passei apenas uma noite, e a melhor noite de sono da minha vida. Porque disse para a irmã Liliane, que estava curiosa em saber o meu testemunho, é esse que eu digo para a irmã Liliane, e digo para você jovem, para você que está aí na cadeia, para você que está aprisionado, lembre-se, o Senhor Jesus, ele pode ouvir a sua oração e pode te libertar, como me libertou naquela noite. Isso aconteceu então na polícia, e a partir dali, como o Senhor já havia me prometido me tirar de lá e me colocar em outro exército, que hoje é um exército espiritual, eu falei: então, Senhor, faça a tua vontade. Então, no ano de 92, no mês de maio, eu dei baixa, pedi baixa, eu pedi para sair e voltei para a cidade de Uberlândia, minha terra natal, onde eu nasci. E aí Deus então começou a guiar os meus passos. E numa das ocasiões, quando eu estava indo aprender a tocar violão, não sabia, eu estava atravessando a praça Nicolau Feres, lá no bairro Martins, e o moço sentado lá na praça falou para mim assim: vem cá. Eu fui até ele. Eu cheguei lá e ele falou para mim assim: toca uma música para mim. Eu falei: sim, Jesus, agora eu não sou tocador profissional, não aprendi a tocar direito, mas não vou fugir dessa responsabilidade. Então o Senhor coloca no meu coração e na minha boca a palavra, a música que esse músico queira ouvir. Hoje eu sou cantor, compositor, eu tenho um CD gravado, eu tenho 80 canções inscritas no meu caderno em minha casa, todas composições próprias que o Senhor ministrou ao meu coração para que pudesse ser transferida para o papel. Então eu sou o cantor, compositor, tenho CD gravado, e uma das canções que está no CD é que eu fiz naquela tarde que eu estava atravessando ali e cantando para aquele moço que tem o nome Clóvis, que hoje está no Rio Grande do Sul e é um pastor hoje da Igreja Assembleia de Deus. Então cantei aquela música para ele, e a música chamava Estenda as Mãos, que ele vai te ajudar. Eu cantei a música é muito bonita, e se você vai ter a oportunidade, eu vou estar colocando essa música nessa gravação, logo após, e você vai ouvir essa canção, e vai ver que realmente as palavras, que quando eu acabei de tocar o violão, eu olhei para o Clóvis, e ele estava chorando, e ele falando: maravilhosa essa música, parece uma coisa de Deus para mim. Eu falei: sim, foi, porque nem violão sei tocar, mas eu toquei e cantei para ele, e essa canção está no CD. Então isso aconteceu. O Daniel, acho que foi o Daniel que me perguntou, uma coisa que me chamou, que mais marcou a minha vida. Então foram essas duas coisas: o fato de eu ter sido aprisionado, e o Senhor falou comigo dentro da cadeia e me tirou de lá, onde eu deixo aberto para os que estão aprisionados ainda, que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. E essa outra questão é do Clóvis lá na praça, abandonado, chorando, triste, num dia ensolarado. Ele estava lá sem direção, e o Senhor me direcionou a ele para cantar essa música, que fez com que a vida dele sofresse uma mudança da partida. Então essa é uma parte do meu testemunho, que durante esses 28 anos de pastorado, eu conto com muita alegria, com muita honra, porque eu sei que Deus tem trabalhado. Hoje Ele está trabalhando na vida das minhas filhas, dos meus filhos, e trabalhando na vida da minha esposa, porque eu sou casado, eu tenho 5 filhos, 5 presentes de Deus
para a minha vida e a vida da minha esposa, onde estão passando por dificuldades, mas eu sei que o Senhor, o mesmo que me libertou da cadeia, é o mesmo que vai estar indo ao encontro deles e delas, que são os meus filhos. Eu creio na provisão de Deus e eu deixo essa palavra para você, Daniel, que é o DJ que está aqui operando esses aparelhos, e toda essa família que me abriu as portas hoje. O nosso irmão Daniel, a Josiane, a Eliane, a Liliane, a Cleusa e a Heloísa. E a Elaine, pessoas que nós amamos, pessoas que eu aprendi a amar, estamos caminhando juntos na fé, e eu peço a Deus que toque em seus corações e mova céus e terra para abençoar a família de vocês. Aqui eu encerro. Um abraço, um beijo no coração do Daniel e toda essa família maravilhosa. E é isso. Estamos juntos pela fé. Deus abençoe você que ouviu, é você que vai ouvir e é você que tem um propósito com Deus. Faça e firme o seu propósito com Deus. Ele é a sua garantia. Eu vou fazer uma oração. Eu queria cantar música, mas não tenho violão. E eu gosto de cantar sempre acompanhado de violão. Você pode mandar para mim que eu ponho no vídeo. Mas eu vou mandar a música para o Daniel e o Daniel vai colocar no vídeo. Mas eu quero fazer essa oração para você que está ouvindo. De repente esse vídeo vai cair na sua mão, que está aí dentro da cadeia onde eu estive. Ou você que está na praça, você que está aí nas partes obscuras dessa cidade grande que é Uberlândia. Mas lembre de uma coisa, Jesus ele pode alcançar, salvar e libertar a sua vida da situação que você está vivendo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela essa família, Pai, que me acolheu, me recebeu nesta manhã gloriosa. Que o Senhor toque no coração das pessoas que estão ouvindo, ó Pai, esse testemunho, e estão ligados conosco através desta oração também. Seja homem, mulher, jovem, criança ou adolescente, seja família atormentada pelos malignos, seja num leito de dor, seja numa cadeia pública, seja, meu Deus amado, encarcerado, onde quer que seja e na situação que esteja esta pessoa. O Senhor, da mesma maneira, da mesma forma que o Senhor me alcançou na prisão, alcance também, ó Pai, essas pessoas que estão aprisionadas dentro de casa, aprisionadas na igreja, aprisionadas por maldições, aprisionadas, ó Deus amado, independentemente da situação que for, do elo maligno que seja, o Senhor pode libertar todas essas pessoas. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, ele que me iluminou e direcionou, ilumine e direcione todas essas pessoas através da oração. E que o Senhor, de uma forma rica e poderosa, nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço.